Fala pessoal, beleza? Aqui quem tá falando é o Farias. Hoje é dia de aprender jogando e a história que eu vou contar hoje é a história da mitologia egípcia. O gameplay que eu vou deixar rolando de fundo é o gameplay do game Lara Croft The Temple of Osiris. É um game muito legal, um gamezinho indie e um gamezinho que serve aí para se enquadrar na história da mitologia egípcia. Óbvio que a história que eu vou contar é resumidamente. Óbvio que eu vou trazer todos os principais fatos sobre a história da mitologia egípcia, os principais deuses, as principais criaturas e algumas curiosidades, mas obviamente que se você quiser se aprofundar mais no assunto, né, eu vou deixar ao final do vídeo aí dicas de alguns livros para vocês comprarem para se inteirar mais no assunto, assim como também filmes que levam o tema. Embora filmes seja uma coisa que não se aprofunda muito. Se você quiser ir mais na história, você tem que ir atrás de um documentário. Aí a gente tem vários documentários do History, do Discovery, né, que você pode estar se aprofundando. Eu particularmente vejo muito documentário, então os documentários me ajudam muito. Então é isso, deixa o gameplay rolando de fundo enquanto vamos para o que interessa. Bom, todo mundo sabe que no Egito as pessoas elas seguiam uma religião politeísta, né? Ou seja, elas acreditavam em vários deuses. E as divindades elas possuíam as suas características, os seus atributos, os seus poderes acima da capacidade humana. Então, eles poderiam, por exemplo, estar presentes em vários lugares, segundo a crença. Eles poderiam ser onipresentes e poderiam se transformar em outras coisas, pegar outras formas, se transformar até em animais e interferir diretamente nos fenômenos da natureza, colocando furacões, fazendo tempestades, né, jogando vento mais forte, vento mais fraco, etc. Isso segundo os contos. As cidades do Egito Antigo elas possuíam um deus, que segundo eles era um deus protetor, que recebia oferendas e pedidos da população local. Os primeiros filhos de Ra foram Shu, que é o deus do ar, e Tifnut, que é a deusa da umidade. E como é comum na mitologia, os irmãos eles formaram um casal e tiveram filhos, que desses filhos serão Geb, que é a deusa da terra, e Nut, que é a deusa dos céus. E ao nascer os netos de Ra, se juntaram num abraço formando outro casal. Ra não gostou muito da história e ordenou a Shu que ele separasse os filhos. E então Nut pressionou Geb para baixo, enquanto Nut se tornava o céu que cobre o mundo e Geb virou a terra em que vivemos. E Shu permaneceu entre os filhos, representando o ar que as pessoas respiram. Toda pessoa ao morrer era recebida pelo deus Anubis. Ele tinha a missão de pesar o coração dos mortos em uma balança, que era uma espécie de avaliação de como a pessoa havia se comportado em vida. E após ter o coração pesado, o morto ele era encaminhado para um julgamento final perante Osíris, que questionava sobre diversas passagens da vida. E nessa conversa, Osíris ele podia até aliviar a barra de quem tivesse o coração reprovado na balança, se ele tivesse de bom humor, digamos assim. Os aprovados, eles viveriam para sempre em um paraíso similar à Terra, na companhia dos deuses, e os reprovados, eles eram devorados por Amnut, que é a deusa representada pelos três animais mais temidos no Egito. Ela tinha a cabeça de crocodilo e corpo com partes de leão e de hipopótamo. Então eu vou falar um pouquinho sobre os principais deuses da mitologia egípcia. Temos principal é Ra, que na verdade o nome inteiro é Ra-Atum, que é um deus egípcio que é responsável pela criação do mundo e representa o sol. Ele é descrito de diversas formas, desde com a face de uma ave de rapina até como um escaravelho. Os egípcios acreditam que seu rei, o faraó, era a encarnação de Ra. A gente tem também Osíris. Ele é descendente direto de Ra, que é o deus da criação. Osíris é o filho mais velho do casal Geb e Nut, como eu comentei, e ele reinou sobre a terra como o primeiro faraó do Egito. Isso até ser assassinado por seu irmão Sete. A partir daí, Osíris virou o deus supremo e o juiz do mundo dos mortos. Temos Ísis.
Ísis é a dona de poderes mágicos, protetora e piedosa. É a irmã e ao mesmo tempo também esposa de Osíris. Ela foi a última divindade egípcia a ser adorada na Europa antes da chegada do cristianismo. O rio Nilo ele nasceu das lágrimas que ela derramou quando Osíris morreu. Nós temos Sete. Sete é o deus do caos e é o responsável pelas guerras e pela escuridão. Ele matou o irmão Osíris, mas perdeu a supremacia do Egito para o sobrinho Horus, que tem a forma do porco formigueiro, que é o animal raro da África. Nós temos Nefetis. Nefetis foi irmã e também esposa de Sete e de Osíris. E após a morte dele, ela se separou de Sete e se juntou a sua irmã Ísis em luto. Ela é associada ao culto dos mortos e é mostrada às vezes como uma mulher ao lado de sarcófagos. Temos Horus. Horus é filho de Osíris e Ísis, que tem a cabeça de falcão e é o protetor dos faraós e das famílias. E quando ele perdeu o pai, ele lutou contra Sete pelo trono do principal deus do Egito. E após a intervenção de Osíris, que veio direto do além, os demais deuses aclamaram Horus como um líder supremo. Nós temos Hathor. A esposa de Horus é a deusa guardiã das mulheres, em especial as grávidas. Ela também é protetora dos amantes. E no Egito Antigo, a vaca era considerada um animal gentil. Por isso, Hathor era representada com a cabeça ou as orelhas de uma vaca. Temos Anubis, o deus com cabeça de chacal que nasceu da união de Osíris e Nefetis. Segundo a mitologia, foi ele que criou a primeira múmia. E ao preparar o corpo do pai, que foi assassinado, ele teve um papel importante na passagem para o mundo dos mortos. Thoth. A sua origem é muito polêmica e alguns textos o apresentam como filho de Ra, outros como filho de Sete, com a cabeça de uma ave. A Ibis é o deus da lua também, da sabedoria e da cura. Ele é o patrono dos escribas e trouxe os hieróglifos ao Egito. Nós temos Bastet, que é ligada à fertilidade, é a deusa da sexualidade e do parto. E após o ano 1000 a.C., a sua imagem ganhou a forma de gato, que é o animal que para os egípcios traz boa sorte. É mais uma das filhas também de Ra. Nós temos Sekhmet, é a poderosa deusa com cabeça de leoa, é filha de Ra, mas reflete o aspecto destrutivo do sol. Ela foi enviada por Ra para punir os humanos que passaram a adorar um deus em forma de serpente. Outros menos conhecidos também são Khnum, que é o deus da criatividade e também é o controlador das águas do rio Nilo. Maet, que é o deus da justiça e também do equilíbrio. Ptah, que é o deus das obras feitas em pedra. Sobek, que é o deus da paciência e da astúcia. Temos também Tefnut, que é o deus da nuvem e umidade. E como já comentei, Shu e Geb, que deram origem aí à criação. Vamos falar um pouco agora também das criaturas da mitologia egípcia. O primeiro, mais conhecido e mais falado, que é uma incógnita aí para muitos pesquisadores, é a esfinge. Pois é, a esfinge, ela é muito complicada a origem dela. Muitos não conseguem aí dizer como que a esfinge surgiu. Só que muitos dizem que ela saiu de uma estátua, ou seja, a estátua foi criada e ela a partir da estátua criou vida. Ela é representada como um ser majestoso com corpo de leão e cabeça de homem. Os antigos egípcios chamaram de Shep's-Ankh, o que significa imagem viva. E havia outras variantes com cabeça de carneiro, que é a crioesfinge, ou falcão, que é a hieracosfinge. Elas são criaturas inteligentes e ferozes que não têm compaixão por aqueles que se atrevem a desviar a sua inteligência. Temos aí Apophis, que é o deus da escuridão, da destruição. Também era considerado o deus que era o rei das cobras, né? E ele também atacava a barca do sol, né? Quando ela saía para emitir a luz, e ele gritava, né? Rugia, né? E os gritos dele ecoavam na escuridão, né?
E os artifícios que a serpente usava, que a Apophis, para impedir a passagem do barco, eram as próprias ondulações do seu corpo, que são descritas como bancos de areia, ou ainda beber as águas do rio do mundo subterrâneo para fazer com que o barco de Ra encalhasse. E a hipnose também é uma das suas armas, pois em algumas versões do mito, Apophis hipnotiza Ra e aqueles que viajam com ele. Inclusive quem está um pouco antenado nas coisas assim, mais de astrologia, né? E gosta um pouco aí de ver coisas aí da NASA, como eu, sabe que tem um meteoro, né? Que está vindo em direção à Terra. Muito provavelmente ele vai estar de passagem por aqui por 2022, alguns dizem até 2029, e ele leva o nome do deus egípcio Apophis. Coincidência ou não, esse é o nome que a NASA deu para esse meteoro. E para finalizar, a gente tem a famosa múmia. Bom, então vamos falar um pouquinho agora de filmes e livros que vão ajudar aí você a imergir mais nesse assunto. Bom, nós temos uma infinidade de livros bons. Eu poderia deixar aqui a dica de vários livros, mas a gente tem que ser seletivo também, não dá para ler todos os livros, né? Mas um livro que eu aconselho bastante, que vai dar muita base sobre mitologia egípcia, é um livro que é As Melhores Histórias da Mitologia Egípcia. É de Carmen Seganfredo, eu acho. Eu vou deixar a foto aqui, como eu sempre faço, mas acho que é isso. É um livro muito bom e vale muito a pena. Outra coisa também, se vocês tiverem aí as condições de procurar na internet, pesquisar, são revistas, né? Eu aprendi muita coisa lendo revistas aí de várias editoras. Mas eu vou deixar a foto de uma aqui que é na verdade é uma coleção, né, das civilizações antigas. Eu não sei como que dá pra conseguir isso. Eu acho que esse item tem no Mercado Livre, né? Quem quiser dar uma procurada lá no Mercado Livre vai achar. Outro livro também que eu aconselho é o livro Fatos e Mitos do Antigo Egito, é da Margarete Marchiori Bacchus, tem algumas edições. E também tem o livro da mitologia, eu já comentei aqui sobre esse livro, né? Mas esse livro é um livro muito grande, ou seja, tem várias coisas sobre várias mitologias. Outro livro também legal para vocês lerem é o livro A Pirâmide Vermelha, de Rick Riordan. É um livro muito bom também que vale a pena conferir. E filmes, na verdade, eu vou deixar aí a Múmia, porque a Múmia, cara, é um filme muito bom, assim, né? Vamos ser honestos e sinceros, né? Porque na época que lançou, né? Faz já um tempinho já, se eu não me engano, é de 1999, ou seja, já faz um tempinho aí. E a gente tem aí, acho que 3 filmes da Múmia, né? Múmia, o Retorno, né? E a gente tem o terceiro filme da Múmia também. Bom, a gente tem outros filmes que são filmes mais antigos e tem aí agora também o filme, né? É Deuses do Egito. Então é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado. Espero que tenha ficado bem esclarecedor. Lembrando, como eu sempre falo, que tudo isso não passa de mitos, né, e contos de uma civilização. Existe só um Deus, que é o Deus verdadeiro, Criador de todas as coisas, do universo, do céu e da terra. E é o Criador de Jesus Cristo, que é o nosso Salvador. Um grande abraço a todos vocês. Fiquem com Deus. Que Deus os abençoe. Até a próxima. Não se esqueça de curtir, de comentar aí também. E fiquem com Deus. Fui. Comentário. Aí a gente tem vários documentários do History, do Discovery, né, que você pode estar se aprofundando. Eu, particularmente, vejo muito documentário, então os documentários me ajudam muito. Então é isso, deixa o gameplay rolando de fundo enquanto vamos para o que interessa. Bom, todo mundo sabe que no Egito, as pessoas elas seguiam uma religião politeísta, né, ou seja, elas acreditavam em vários deuses. E as divindades elas possuíam as suas características, os seus atributos, seus poderes acima da capacidade humana. Então, eles poderiam, por exemplo... Fala pessoal, beleza? Aqui quem tá falando é o Farias. Hoje é dia de aprender jogando. E a história que eu vou contar hoje é a história da mitologia egípcia. O gameplay que eu vou deixar rolando de fundo é o gameplay do game Lara Croft The Temple of Osiris. É um game muito legal, um gamezinho indie e um gamezinho que serve aí para se enquadrar na história da mitologia egípcia. Óbvio que a história que eu vou contar resumidamente. Óbvio que eu vou trazer todos os principais
fatos sobre a história da mitologia egípcia, os principais deuses, as principais criaturas e algumas curiosidades, mas obviamente que se você quiser se aprofundar mais no assunto, né, eu vou deixar ao final do vídeo aí dicas de alguns livros para vocês comprarem para se inteirar mais no assunto, assim como também filmes que levam o tema. Embora filmes seja uma coisa que não se aprofunda muito. Se você quiser ir mais na história, você tem que ir atrás de um documentário presente em vários lugares, segundo a crença. Eles poderiam ser onipresentes e poderiam se transformar em outras coisas, pegar outras formas, se transformar até em animais e interferir diretamente nos fenômenos da natureza, colocando furacões, fazendo tempestades, né, jogando vento mais forte, vento mais fraco, etc. Isso segundo os contos. As cidades do Egito Antigo elas possuíam um deus, que segundo eles era um deus protetor, que recebia oferendas e pedidos da população local. Os primeiros filhos de Ra foram Shu, que é o deus do ar, e Tifnut, que é a deusa da umidade. E como é comum na mitologia, os irmãos eles formaram um casal e tiveram filhos, que desses filhos serão Geb, que é a deusa da terra, e Nut, que é a deusa dos céus. E ao nascer os netos de Ra, se juntaram num abraço formando outro casal. Ra não